tarde, amigos do programa Comunidade em Ação. Boa tarde, senhor J. Santana, e boa tarde, minha querida amiga Valéria Monteiro, que nós estamos tendo o prazer de estar recebendo hoje aqui no nosso programa. Principalmente para vocês, ó, que estão escondidos aí atrás das barras de saia. Hoje nós vamos tirar uma série de dúvidas aqui, vai ser bastante interessante e muito legal. Eu queria comentar um assunto antes, referente à segurança pública aqui no estado de São Paulo, que o negócio está feio, não está brincadeira mesmo. Mas especificamente no litoral norte, nós já tivemos lá na Costa Sul, em todas as praias, já tivemos o estouro dos caixas eletrônicos e isso não para. Aqui em São Paulo, na Marginal, a gente não pode andar mais, principalmente em dia de trânsito, porque se você parar, você é roubado ou é furtado. Então, o negócio está complicado. E também eu tenho observado muito o tráfico usando os menores até de 14 anos de idade, para poder fazer o aviãozinho da entrega da droga, como também prestando serviço de matador, serviço de ladrão, e uma outra série de serviços que para isso o menor sabe se entender direitinho. Ele também quer a motinho dele, mas alguma coisa tem que ser feita. Então, o que eu peço a vocês que se lembram ainda em qual deputado federal vocês votaram, que vocês liguem, entrem no site do deputado, acesse a página dele no Facebook e peça para que ele vote, para que a maioridade penal seja para 14 anos, não 16, como 16 o cara já matou. O cara já está na quarta, no quinto, no sexto assassinato. O primeiro dele, quando está nessa fase, já é logo com 10, 8 anos de idade. Então, gente, acabou aquela fase de tudo bonitinho. Hoje em dia, em São Paulo, às vezes, eu me privo de sair à noite porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ir num bar, num restaurante, e de repente você entra um monte de ladrão lá dentro, leva tudo. Ou você para numa esquina, num sinal, te leva tudo. Agora, vou passar a minha palavra aqui para o seu Jota, para cumprimentar vocês, e depois para a nossa grande amiga Valéria, que vai balançar com a cabeça dos 6, camarada. Vamos lá. Então é isso aí, boa tarde, telespectadores e amigos da gente de toda quarta-feira, nesse horário. Quanto gostei dessa sua pré-eleição aí, eu acho que o assunto realmente é muito complicado. A gente vive numa situação muito preocupante hoje e os menores, eu não sei se eles estão fazendo essas coisas por iniciativa própria ou eles estão sendo utilizados por quadrilhas de maiores que usam os menores para ficarem na frente da linha de batalha e aguentarem com as consequências depois. A diminuição da maioridade penal vai inibir essa prática das quadrilhas grandes. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Boa tarde, boa noite e vamos em frente. Valéria, faz favor. Agora é você. Agora é você. Boa tarde, boa noite, telespectadores de todo o Brasil. Muito obrigada. Guto, Jota, pelo convite, obrigada por toda a equipe da Just TV. Concordo com o tema, acho que é um assunto que precisa ser discutido, precisa ser questionado com toda a parte legislativa do país. Mas nós viemos aqui hoje para falar de sexualidade humana, responder a um monte de dúvidas que chegaram em relação à questão masculina, feminina. Eu sou fisioterapeuta. Trabalho na área de uroginecologia, urologia e sexualidade e vim aqui para ter um bate-papo com esses amigos queridos e para tirar a dúvida de você que está no ar. Então, boa noite, é Valéria, estou aqui para ajudá-los. Eu já vou até começar com uma pergunta aqui que já me pediram e eu vou perguntar para você. No caso do homem, qual a idade que eles procuram mais o atendimento para a sexualidade? Depende. O homem com disfunções sexuais em torno da casa dos 50. O que seriam as disfunções sexuais que não é uma patologia? Disfunção é uma dificuldade ou uma alteração. As disfunções sexuais mais conhecidas, não são as únicas, mas as mais conhecidas é a ejaculação precoce, que procura-se no consultório na faixa de 50 para cima e a impotência, mas na prática o que a gente vê é que
muitos rapazes de 20 e 30 anos são os que mais têm a ejaculação precoce. A ejaculação precoce é uma questão séria, porque ela atrapalha muito a satisfação da sua parceira. A gente consegue tratar com muita eficiência a ejaculação precoce com exercícios de fisioterapia específica para essa área da sexualidade. E a impotência nós tratamos com exercícios também, com técnicas proprioceptivas, abolindo o uso da medicação com o passar do tempo. Então, essa área é uma área muito nova. Nós viemos nesse programa ainda para esclarecer que tem muita gente que não sabe a aplicabilidade da fisioterapia dentro dessa área. Mas respondendo à pergunta, a prática acima de 50 anos, tem um paciente de 50, 60, 70, 80 anos e tem um público de 30 e 20 anos meio curiosos, querendo saber um pouco mais, mas com muita indicação de tratamento. Voltando a falar, um tratamento rápido, com resultados duradouros, mas que precisam ser vistos. Antigamente a ejaculação precoce era até uma graça que os homens achavam. Hoje em dia as mulheres estão mais exigentes, então assim, quem tem ejaculação precoce tem ficado preocupado e tratado já essas questões, e a impotência, com toda a questão farmacológica, veio já um alento, e hoje com a fisioterapia dentro desta área, nós estamos conseguindo com que esses homens tenham uma melhor qualidade de vida sexual sem uso da medicação. De 100%, quanto mais ou menos? Você põe isso sem medicação, né? Ou é muito difícil, assim, porque varia muito? Tá? Varia bastante. No Brasil, infelizmente, as estatísticas são muito pobres. Nós temos estatística muito mais americana, dentro de um tratamento isolado, só de exercícios ou só de práticas de terapias tântricas, sem uso da medicação, ainda não tem nenhum estudo publicado no Brasil. Tem algumas coisas nos Estados Unidos, mas ainda os estudos que prevalecem são da indústria farmacêutica. Agora, eu até conversei com você ali nos bastidores a respeito, eu estava falando sobre ginástica. Hoje em dia as meninas estão muito ativas, vão para academia, vão correr, e isso traz a testosterona para a menina também. E o rapaz, né, quando ele percebe, como é que ele deve, o que ele deve fazer? Porque eu acho isso, a partir da própria experiência comigo me diz, porque eu corro, eu ando, eu viro e mexo, de vez em quando eu puxo um peso, alguma coisa. E o Tico fugiu. Ele fugiu? Fugiu. Então deixa eu emendar a sua pergunta e fazer uma segunda pergunta. Claro. Seguinte. Qual é o risco real que existe nesse mito dessa medicação do Sildenafil? Isso provoca realmente uma reação? Pode ser prejudicial para a saúde do homem? Qual é a sua opinião a respeito? Eu sigo muito uma linha natural. Eu acredito e pratico, né, na prática do consultório, mesmo dos estudos, desde que esse homem chega, esse paciente chega, mesmo quando a gente é convidado para grupo de estudos, a medicação ela está sempre sendo conversada com o seu médico, e eu acredito que todo médico sério, desde o primeiro momento que ele dá a medicação, ele tem que já pensar em desmamar dessa medicação, em diminuir, até em pensar na retirada. Né? O problema das medicações são as interações medicamentosas, o uso com cigarro, o uso com álcool. Por isso que eu fico muito feliz em falar de qualidade sexual masculina através de exercício. E engatando então na pergunta do Guto e respondendo agora você lembrou do meu duas, e respondendo as duas, o que acontece hoje, o que a gente vê dessa triangulação, que tem muitos homens mais velhos com namoradas e companheiras muito mais jovens, e aí fica esse conflito, né, como eu devo acompanhá-la.
Como regra geral, a prática de atividade física, cada um dentro da sua aptidão e do seu gosto, a atividade física sem dúvida vai dar uma predisposição, vai tratar, em muitos casos, até uma depressão. E nós conversamos também nos bastidores o que acontece muito da impotência masculina, a falta de circulação para os membros inferiores, para as pernas e para a região da genitália, né, da genitália masculina. O que acontece muitas vezes, o homem vai ficando sedentário, vai ficando muito intelectualizado, então a prática de atividade, seja uma caminhada, no dia a dia, na praia, vale a prática do final de semana, começa a incluir alguma coisa durante a semana, já é um bom alento. O homem, via de regra, ele é muito mais sexual que a mulher, então quando ele está com uma companheira até mais jovem, por mais que ela faça atividade física, só dele começar a acompanhar, não precisa fazer tanta atividade como ela no início e depois vai pegando gosto. Então a resposta é que vá junto, né? Começa com uma caminhada, começa a levar o cachorro para passear, né? Pega no final de semana talvez uma bicicleta, o Jota que gosta de uma moto, né? Todo mundo acha que moto é tão sedentária, mas tem motos tão pesadas que é uma atividade física, né? E a questão de sair de casa, de dar um passeio, né? De se olhar no espelho, de se achar bonito. A potência sexual masculina, ela passa pela genitália e não começa por ela. Muitas vezes ela finda na questão da ereção, mas ela vem muito mais de um companheirismo, de uma autoestima. E uma pergunta que vocês não fizeram, sei que vão fazer e que é do telespectador, a grande causa da impotência sexual masculina é a questão psicológica ainda assim. A pessoa deu uma quebrada econômica, acontece a impotência. Então, assim, se você está numa situação difícil, econômica, de empresa, de trabalho, naqueles vieses da vida, na hora que você estiver com a sua companheira, esqueça as dívidas, esqueça a preocupação do dia a dia e ame profundamente a sua companheira. Com certeza, você vai ficar mais animado e vai continuar na brincadeira até o final. Que é muito bom, né, com a relação... Por que é que tem tanto jovem usando Viagra? Agora eu vou falar, é isso que eu ia falar. Agora não, eu ia falar, depois você vai comprar. Claro, vamos lá. Por que tem tanto moleque tomando Viagra? Porque os mais idosos tomaram, deram certo, estavam dando conta, e os moleques não estavam dando mais conta. Os moleques agora começaram a tomar para dar conta. Será que existe essa crise mesmo na juventude hoje? Eu acho que os dois têm razão. Eu acho que, infelizmente, essa moçada está um pouquinho perdida, né? Tem uma questão hoje com os jovens que misturam docinhos, né? Então essas balinhas nas festas para começar a ver tudo mais colorido. Então começa desde um comprimido para ficar mais animado, desde um Viagra para ficar mais potente e aí mistura com álcool, com outras brincadeiras. Na verdade, o que a gente vê com esse rapaz que está tendo rapazes muito impotentes pelo excesso de uso dessa medicação. Essa medicação é uma medicação muito séria, né, com vários efeitos drásticos, colaterais para a saúde, né? Esse rapaz que hoje faz uso dessa medicação, tem muita gente com uso de 20, 30, 40 anos, eu acho que é muito jovem ainda para usar tais medicações. Eu sugeriria a entrar em contato comigo, a fazer uma terapia tântrica, a fazer uma fisioterapia de sexualidade, a descobrir que essa pessoa ela tem muito sangue nessa região, nos membros inferiores e não gasta dinheiro com isso daí, né? Em vez de gastar dinheiro com esses artefatos todos externos, toma um bom suco, uma boa água, aprenda a beijar melhor, ame sua companheira. É um pouco dentro dessa linha. Uma boa preliminar pode resolver, não é? Sem dúvida. E eu acho que esse é um grande recado, Jota. Eu acho que muitos meninos não sabem fazer uma boa preliminar. Nessas conversas de sexualidade, o Jota deu até uma risada e
Captei, viu, Jota? A diferença do homem jovem e o novo, o homem mais velho, ele gasta tempo, não perde tempo, fazendo a preliminar, e eu tenho experiência disso no consultório, que tem muita mulher que chega ao orgasmo só com a preliminar do homem mais velho. E tem muitos rapazes extremamente potentes que não faz nenhuma mulher, nem a sua companheira, nem a vizinha, nem a amante chegar a orgasmo nenhum, porque só quer ter a relação. A mulher, ela precisa de um pouco mais de tempo, não adianta chegar aí na relação se não tiver a preliminar. Então, pensem um pouquinho aí, homens de diferentes idades. A relação tem que deixar de ser egoísta, né? Tem que ser um diálogo. Uma coisa né? de parceria. Tem que ser um diálogo. Agora, diga uma coisa, por exemplo, que frequenta o cardiologista, ele vai lá e passa o AS, aquele que é para afinar o sangue, para circular melhor, eu sei que ele tem uma... Sim. Ele tem alguma coisa a ver com uma disfunção? Ele pode, já que mexe, que afina o sangue? Não tem a ver com uma discussão, né? Só lembrando que eu não sou médica, sou fisioterapeuta, não tem a ver com uma impotência. Porque ele afina o sangue no geral, mas o que é importante para essa região é que tenha o sangue. Eu gosto muito de relatar algumas experiências. A experiência que eu tenho é de alguns pacientes que chegam para tratar a impotência e eu vejo que esses homens não apoiam mais os pés no chão. Quando a gente começa a fazer alguns exercícios muito simples, de apoio de pé no chão, de respiração, de contração de abdômen, de vamos olhar para esse saco escrotal, né, que não é nada do outro mundo, a pessoa vê que ela tem uma contração ali que ela nunca imaginou, que tem contração do períneo, né, que é uma área que não pode ser tão tabu. Muitas vezes o homem aprende desde menino a mexer no pênis, mas esquece que tem toda uma região em volta, né, que ele tem as coxas, que ele tem toda da cintura para baixo, precisa estar apoiada, precisa ter circulação. Então, só o uso do AS isolado não, uma boa atividade física, uma boa orientação, uma companheira. Eu já tive alguns pacientes no consultório que chegaram com um caso clássico de sou impotente. Em 2 sessões conversando, esse homem mostrou que não era impotente, conseguiu manter a ereção. Tem um paciente que em 10 minutos conseguiu ficar com ereção e tem um paciente que com 40 minutos, eu falei, você nunca que é impotente, uma pessoa que fica numa terapia com 40 minutos de ereção. Na verdade, é uma pessoa que tinha uma companheira muito maldosa, eu posso dizer isso com segurança, que toda vez que ia ter a relação acabava com ele. Né? Então, assim, se você está nesse caso, que a sua companheira te maltrate, pense se vale a pena ficar com ela, se ainda você amar ela de tal forma que queira ficar, faça um trabalho interno, respire, olhe para dentro, né? Não deixa com que ninguém tire essa potência que é sua. Eu tenho visto hoje que a questão da impotência, ela tem muitas questões a serem trabalhadas e com muita facilidade a gente chega num sucesso no tratamento, que o homem é um ser tão complexo. Antigamente falavam que a mulher é muito complexa, mas o homem é um ser muito complexo e é uma área que me agrada muito atender, porque quando você traz esse homem e a resposta mesmo de paciente, de novo, com a sua virilidade, esses pacientes falam, Valéria, você me trouxe a vida, né? Hoje eu não preciso pagar ninguém para sair comigo, hoje eu consigo ver que eu estou vivo, né? Então isso é um grande presente. Eu estava com uma outra pergunta aqui na cabeça. Você acha que, por exemplo, a educação sexual do brasileiro é adequada? A gente tem uma boa orientação sexual desde o começo da vida? Não, né? Infelizmente nós temos uma péssima educação sexual. O homem ainda tem um pouco mais de liberalidade. Ainda tem, é verdade. Desde a possibilidade de posso pegar no meu órgão, né? Então, assim, o homem tem um aval de poder se masturbar. A mulher ainda tem um grande tabu. Para algumas senhoras que eu atendo, e mulheres mesmo, eu falo, em vez de usar o termo masturbação que te perturba tanto, usa massagem íntima, usa um toque íntimo, usa uma consciência corporal íntima. O homem já tem essa questão mais fácil com o seu próprio pênis, mas ainda tem falta educação sexual, porque
eu não conheci ainda um casal de consultório, um homem ou uma mulher, que saibam descrever uma relação sexual amorosa. Muitas vezes as pessoas são metidas, e essa palavra, muitas mulheres chegam com dor, muitas mulheres não querem ter a relação porque a vida inteira foram socadas, foram maltratadas sexualmente. Então muitas vezes o homem acha que está com um pênis super ereto e que a mulher está um pouco alegrinha, um pouco umidificada, que é só ir vindo e tendo a relação. Né? Então, falta educação, falta o que é ter uma relação sexual, falta o que é esse encontro amoroso, que pode ser na cama, pode ser numa praia, ainda tem um pouco de falta de educação, um pouco de perversão, né? Não acho perversão talvez uma coisa ruim, mas tem uma perversão com signos um pouco trocados quando vamos falar em ato sexual, em ato de amor, seja com uma namorada, seja com a mulher, seja com uma amante, seja com um rapaz de 20, 30, 50, 80 anos. Né? Eu acho uma delícia quando eu vejo uma pessoa de 86, 89, 90 anos ter relação sexual. 90 anos ainda se consegue ter? Sim. Independente de medicação? Independente de medicação. Existe algum exercício físico direto para que circule esse sangue na parte de baixo? Sim, existem vários exercícios direto. O primeiro exercício é a pessoa aprender a apoiar os pés no chão, a tirar todo o que acontece quando a gente é criança, a gente aprende a pisar, a gente começa a ficar intelectualizado, a gente vai cada vez pisando menos, vai cada vez desconectando do chão. Parece que tem alguma coisa assim, quanto mais eu intelectualizo, menos eu apoio no chão. Quando você me falou de 90 anos, a gente tem muito aquele estigma do 90 anos com a bengalinha ali. Se a gente for pensar bem naquele jardineiro, né, com 90 anos, que mexe com a terra, que trabalha, naquela pessoa que tem um trabalho muito mais braçal, essa pessoa está mais conectada com o chão, ele tem a questão das fibras estriadas com muito mais sangue. E o sexo para ele é uma questão natural de vida, ele não para ter uma relação, assim como ele come, bebe, dorme, ele tem a relação sexual, né? É natural até morrer, nós deveríamos ter orgasmos até a morte. Mas o orgasmo chega, tem um determinado tempo? Não, né? Assim que se falar, chegou nos 95, não adianta, não tem mais. Não, não. Graças a Deus, eu acho que eu nunca li isso em nenhum livro. E a questão do orgasmo é um grande assunto, talvez até para a gente voltar aqui, porque é uma questão de educação sexual. Os homens têm muito a aprender do orgasmo. O que nós vemos hoje na prática, os homens ejaculam, muitos ejaculam em ter orgasmo, e eu acredito que muitos homens ejacularam a vida inteira sem terem orgasmos de fato, né? Porque o orgasmo de fato é uma entrega, o orgasmo é você perder todos os sentidos, fala, pulsação, você fica cego, você fica mudo, você sente uma energia pulsando, você tem uma vontade de ser melhor, de fazer melhor, é o melhor antidepressivo, é o orgasmo. Então eu convido a vocês, jovenzinhos, os nossos profissionais aqui que estão do lado de lá da câmera, viu meninos? Que vocês passam para essa geração mais nova a terem orgasmos secos antes dos orgasmos ejaculatórios. Façam as suas companheiras morrerem de ter orgasmo, que aí você vai querer ter a segunda, a terceira. E volto a dizer isso aí, então, além de ter orgasmos com 90 anos, quando você vê que a sua companheira tem um orgasmo muito forte, você pode estar morto de cansado, mas você fala, não, vou querer dar uma segunda, porque é imperdível ver essa carinha. Então, é isso, meninos. Deixa eu fazer uma pergunta que a gente comentou lá no bastidor. Motociclista tem problema específico na área? Pergunta de novo. Ótimo. Motociclista que anda sempre assim, a cavalo na moto, com roupa apertada e tudo mais. Tem algum problema relacionado? Perfeito. Jota, excelente. Excelente quando você colocou de roupa apertada. A roupa apertada é pior do que o cavalo, do que aquela bicicleta com aquele banco horroroso te apertando o saco. Meninos, é isso.
protejam o seu saco escrotal, não ficam com o saco apertado em momento algum. Você vai né? ficar mal resolvido. Esvazia o saco, meu filho. Essa é uma pergunta que eu vou responder depois, que é importantíssima, de esvaziar o saco. Mas então, voltando lá a falar, tudo que aperta o seu saco escrotal, que aperta a sua circulação da virilha, dessa região pélvica, vai fazer com que vá menos sangue. E aí? E na hora não vai funcionar. Então, porque o pênis, ele tem uma parte fora e tem uma grande parte enterrada, né? Ele não é uma coisa solta. Então, vem da parte mais profunda dessa musculatura, dessa circulação. Então, quanto mais a gente puder manter irrigado, evitar uma vasoconstrição, melhor. Agora, do saco cheio é uma coisa importante. Eu brinco isso e falo isso pro meu marido, porque essa é uma fala que há mais de 20 anos, uma fala de uma paciente, eu tenho 21 anos de formada, há 20 anos quando eu comecei a atender, tem uma paciente que falou assim, uma das coisas que toda mulher deveria ser sábia é não deixar o seu marido embora de casa para trabalhar de saco cheio. Que é isso, né? Nem uma mulher inteligente deveria deixar o homem sair de saco cheio. O que acontece? O homem está lá morrendo de tesão, ela nunca tem tempo, nunca quer transar, ele vê qualquer uma na rua, não precisa nem ser gostosa, ele já vai estar querendo dar uma saracoteada. Se você esvazia o saco do seu companheiro sempre, ele volta para você. É uma questão de... Eu aprendi isso há 20 anos, eu tenho 43, devia ter uns 21 na época, 22. Eu aprendi isso com uma senhora de 80 anos, casada, sei lá, uns 60 anos, com 5 filhos. E ela falou, eu tenho certeza que meu marido nunca me traiu. E se traiu também é porque ele é muito bom, porque eu nunca deixei ele embora de saco cheio. Então, essa questão do saco cheio, se você está com pouco tesão, mulher, olha para o seu companheiro, em vez de ficar olhando lá no celular, no Facebook, procurando a senha, dá bem dado para esse seu marido, esvazia o saco e esquece as mensagens da outra, né? Porque se ele dá para você, consegue dar para várias, né? Que bom para a saúde dele, né? Antes que minha cabeça saia fora do negócio. A mulher também tem um problema de circulação aqui, que pode trazer para ela também uma certa impotência, alguma coisa nesse sentido? É a mesma fisiologia do homem? É diferente. O homem precisa de mais circulação aí que a mulher ela tem outras questões, o homem ainda é mais privilegiado com a natureza, a mulher tem algumas outras questões que eu trabalho também no consultório, que é a questão da fraqueza dessa musculatura. Então, eu faço a parte da uroginecologia, pompoarismo terapêutico, e quando às vezes o homem acha que ele está impotente, eu gosto muito dessa brincadeira. Então, assim, no ato sexual entra o companheiro e a mulher, com seus anéis vaginais, abraçam esse companheiro. Muitas vezes o companheiro não está tão firme, mas a mulher também não está tão forte. Então, quando essa mulher fortalece esses anéis vaginais, esse homem vai ficar mais potente. Então, a questão da potência masculina passa também pela questão feminina. As mulheres deveriam, assim como fortalece bíceps, glúteo, deveriam fortalecer essa musculatura do assoalho pélvico. E, infelizmente, tem a questão da menopausa. A menopausa é uma coisa muito cruel, porque ela diminui muito a lubrificação. E hoje em dia existem cremes, existem gels, existem reposições, então assim, dá para a mulher continuar tendo vontade e ser muito lubrificada. Então, voltando lá na pergunta anterior, vale muito com o passar do tempo, não é à toa que o Jota falou que está casado há 41 anos, a preliminar é um grande remédio para a menopausa e para os casamentos perdurarem, né? Bom, gente, duas perguntinhas rapidinhas. Tá. Que influência existe, por exemplo, numa mulher que teve uma operação de retirada do aparelho reprodutor? Perfeito. E como é que isso modifica a sexualidade da mulher? Vamos lá. Muitas mulheres vêm no consultório falando que existe um vazio, né? O ideal seria que ela fizesse essa fisioterapia de sexualidade, enfim, pélvica, ginecológica, assim que retirasse toda essa questão de útero, por ela sentir mais preenchida. Teoricamente, só pela retirada, né, ela não
teria uma disfunção, ela não deveria buscar. Mas geralmente quando essa mulher faz essa retirada, tem uma história de um câncer, toda mulher com câncer ela menopausa, toda menopausa há uma diminuição do desejo, há uma diminuição da lubrificação. Quando a gente pega essas pacientes de câncer que vêm para essa fisioterapia de sexualidade, é muito bacana porque você com exercício estimula a lubrificação e faz com que ela, porque eu faço um pouco de coaching de sensualidade, de coaching feminino, a olhar para esse parceiro e ela pode estar tendo retirado mama, tendo retirado útero, mas ela pode continuar sendo mulher e muitas mulheres, quando vão nesse tratamento, passam a ser uma mulher melhor do que antes. Entendi. E para o homem, a saúde da próstata influencia na sexualidade? Para o homem influencia mais. Para o homem, o que acontece, quando o homem tira a próstata, muitos homens têm problema de ereção, muitos homens têm incontinência urinária. A retirada da próstata é uma coisa muito séria para o homem, então assim, ela é uma questão física, uma questão psicológica. Hoje existe já essa mesma fisioterapia urológica, trabalha com essa questão da potência, um trabalho lindo. A gente faz um trabalho de eletroestimulação de superfície, em alguns pacientes de eletroestimulação com biofeedback, e a gente busca enervar essas fibras que foram lesionadas. E vou dizer ainda que muitos homens, quando a gente tem que fazer algum toque nessa região anal, muitos homens continuam com as suas parceiras, mas gostam do toque anal. Então, assim, tem um mito aí, um preconceito, mas tem muitas coisas que às vezes, depois de uma doença grave, descobre-se outros prazeres. É verdadeira, então. Bom, gente, nós já estamos com o programa já chegando ao fim. Já. Agora eu quero deixar vocês, homens e mulheres, não tenham vergonha, vocês podem acessar, que a Valéria vai deixar o site, vai deixar o Face dela para vocês entrarem em contato e vão atrás, corram atrás, tá? Gente, fui, volto na quarta-feira que vem e agora a Valéria vai deixar aí os e-mails dela e o contato dela. Um beijo, pessoal. Falou, Jota! Valeu! Então vamos lá, www.valeriamonteiro.com, pelo Facebook Fisioterapia Valéria Monteiro, pelo Twitter Lela Monteiro e nos telefones 7892-3116 é um Nextel, ou Vivo, daqui de São Paulo 11 99996-3051. Estou à disposição, não titubeiem em me ligar, podem passar mensagem, pode entrar pelo Facebook. Eu estou à disposição, quanto mais nós ajudarmos, esse é o nosso papel, né, como profissional, já que estamos dispostos a trabalhar com sexualidade, que cada vez mais nós possamos chegar a você que está aflito. A nossa grande preocupação é que às vezes esse paciente sofre tanto e a cura é muito simples e muito rápida. Obrigada.